Ela era bem conhecida por todos que trabalharam lá por algum tempo. Eu podia ver as pessoas me olhando nervosamente, enquanto o drama se desenrolava diante de seus olhos. Estavam todos esperando por uma explosão. Após a terceira dança, eles saíram da pista e se juntaram aos colegas de trabalho, sentados ao redor de uma mesa central. O olhar dela, aqueles olhos enigmáticos, que antes eram meus sojinhos em seu quarto, estavam fixos nele. Não importava que eu não tivesse visto aqueles olhos por um tempo por causa do quão doente eu me sentia por dentro. A única coisa que passou pela minha cabeça foi que eu só tinha que esperar um pouco mais. Este bule de chá certamente transbordaria em breve. Eu lutei para me livrar do medo, ressentimento e ódio simbolizados por essa imagem. Todo o amor, respeito e confiança que alguém sentia por minha linda esposa desapareceram, apesar dos meus melhores esforços para resistir a esses sentimentos. Eu sempre acabava derrotado pelo desespero e pela autopiedade. Emma já estava assistindo seus desenhos na sala de estar. Acenei para ela da porta. Você já tomou café da manhã? Ela cuspiu leite da colher no carpete e respondeu, sim. Tudo bem, fale baixo. Tenho trabalho para fazer no meu escritório, e a mamãe ainda está dormindo, eu disse com uma risada. Bem, isso foi uma bagunça, eu acrescentei divertido. Emma respondeu, ok pai, um pouco alto demais. Meu advogado geralmente trabalhava em casa nas manhãs de sábado, então liguei para o celular dele às 8h30. Bom dia Bill, é Andrew Franks. Bom dia, Andrew. Imagino que esta não seja uma ligação alegre, Bill respondeu conscientemente. Sim, é hora de começar o plano. Sabemos que Matt serviu sua esposa ontem. Sabemos se Lisa já viu um advogado. Nós nos encontraremos em meia hora no café. Vou pedir para você assinar e datar os formulários, junto com meu assistente para autenticar. Nós entraremos com o processo na segunda-feira de manhã e a entregaremos até a hora do almoço. Não acho que ela tenha contatado ninguém, mas vou ligar para confirmar. Não parecia grande coisa, talvez estivessem indo para uma reunião ou almoçando. Poderia ter sido qualquer coisa. O carimbo de hora e data marcava 5 de março, às 14h39. Verificando nossas trocas de texto daquele dia, fiquei desconfortável. Não faz muito tempo. Lisa tinha mandado mensagem às 11h19, dizendo que deixaria Emma na casa de Megan depois do trabalho. A filha de Megan era um pouco mais velha que Emma, e nós frequentemente ganhávamos roupas boas de segunda mão dela, então não pensei nada sobre isso. Megan provavelmente usou isso como desculpa para ir trabalhar. Nossas mensagens breves pareciam normais, mas algo não parecia certo. O Google Maps mostrou que o cruzamento era do outro lado da cidade, perto da casa de Megan. Embora pudesse ser inofensivo, tudo parecia estranho. Lisa estava estranhamente quieta desde o final de novembro. Discutíamos sobre pequenas coisas durante os feriados e em janeiro, percebi que ela tinha se acostumado a sair para caminhadas ou fazer compras sem minha mão na dela. Contratei um advogado de família e um contador para administrar nossas finanças por um longo tempo. Meu advogado recomendou o melhor advogado de divórcio da cidade e, no final da semana, marquei uma reunião para discutir minhas opções. Com um acordo pré-nupcial sólido, não tive preocupações financeiras. Disse a ele que não estava pronta para fazer movimentos drásticos e precisava de orientação sobre o que fazer a seguir. Bem, Andrew, poderíamos ter um investigador particular para investigar o que está acontecendo e ver se há algo com que se preocupar, sugeriu Bill. Infelizmente, meus investigadores habituais estão todos ocupados agora, e levaria várias semanas até que pudessem se concentrar no seu caso. Estou perdendo o sono por causa disso. Não quero esperar. Existe outra opção? Perguntei. Existe uma outra escolha, mas poucas pessoas confiam nele. Nós o chamamos de Lars, o espreitador, Bill disse. Ele é um ex-policial que foi demitido por um histórico de reclamações e algumas atividades questionáveis. Eu conseguia entender por que ela se sentia atraída por ele. Ele era alto, atraente, atlético, bem educado e vivia uma vida gratificante tanto pessoal quanto profissionalmente. Matt assumiu a divisão de Lisa há um ano, e com seu relacionamento de trabalho próximo, ele teve muitas oportunidades de conhecê-la e trabalhar em sua vida como seu assistente pessoal.
Uma lesão no ombro que Matt sofreu durante seu último ano de faculdade foi a única coisa que o impediu de chegar às grandes ligas. Este homem é realmente incrível, Lisa disse, quase como se colocasse Matt entre nós. A tensão me fez sentir como se eu fosse desmaiar, minha visão ficou turva e meu peito apertou. Empurrei minha cadeira para trás, me inclinei e tentei me concentrar na minha respiração, inalando e exalando até minha mente clarear. Minha confidente mais próxima, amante, amiga e mãe do meu filho, tinha morrido recentemente, e eu ainda lutava para expressar a profunda tristeza que sentia e o quão solitária eu estava. Lars continuou a acumular, camada sobre camada, fazendo parecer impossível escapar. Ela nem vai querer vê-lo. Por que você o odeia tanto? Como ele te tratou? Lisa perguntou, sua voz tingida de preocupação. Para ser honesto, eu também estava curioso. Lisa, ele não merece você, Matt continuou. Aquele perdedor não tem aspirações e nenhuma motivação para melhorar sua situação atual. Ele é apenas um zangão enriquecendo outra pessoa. Andrew comanda a fábrica, não sua própria empresa. É uma operação de 400 pessoas com as maiores taxas de produção, gerando mais dinheiro por metro quadrado de todas as fábricas, argumentou Lisa, defendendo-me de uma forma que me fez sentir orgulhosa e triste ao mesmo tempo. Ele nem sequer ganhou seu MBA, Matt zombou. Ele é fraco, um beta. Eu poderia esmagá-lo a qualquer momento. Nunca subestime Andrew, Lisa retrucou. Ele não é fraco de vontade. Você não sabe nada sobre a juventude dele. Ele andou com alguns gangster conhecidos, quase seguiu o caminho errado antes de decidir ir para a faculdade. Ele atrasou sua entrada na faculdade por alguns anos depois do ensino médio porque estava descobrindo as coisas. Também podemos descartar tudo, se você preferir. Lars me entregou seu cartão quando eu estava saindo. Sr. Franks, você tem meu número pessoal. Estou disponível para ajudá-lo a qualquer momento. Por favor, Lars, me chame de Andrew, eu disse. Andrew, se você seguir esse caminho, eu conheço algumas pessoas que podem te ajudar a se vingar, Lars disse com um sorriso malicioso. Há uma razão para me chamarem de Lurker. Fico feliz em saber disso, Lars. Avisarei se precisar desse tipo de ajuda, eu disse rindo. Lars andou até o carro, e eu acenei adeus com um sorriso. Sério, obrigado pela oferta. Acho que nunca conseguiria fazer isso com Lisa, mas é bom saber que tenho uma amiga se decidir seguir esse caminho. O peso das minhas decisões pairou sobre mim o fim de semana todo, e não consegui me concentrar em mais nada. Lisa parecia completamente alheia ao fato de que eu estava escolhendo o destino da nossa família. Não pude deixar de me perguntar se ela já havia tomado a decisão por nós. Para mim, cada emoção, medo, fúria, dúvida e frustração era uma batalha contínua. O aspecto mais esmagador foi a vergonha e a perda do meu senso de masculinidade. Minha identidade estava fundamentada na minha família e no meu trabalho. Minha maior preocupação era como Emma lidaria com a transição para o próximo capítulo. O pensamento daquele idiota arrogante, levando minha filha até o altar no dia do casamento dela me enfureceu. Meus pensamentos e sentimentos eram uma bagunça caótica, não havia clareza, mesmo através da névoa do álcool. Na manhã de domingo, eu estava sentada na varanda dos fundos, me contorcendo com uma dor de cabeça terrível, sabendo o que aconteceria, não importa o quanto eu tentasse evitar. O desprezo da minha esposa me disse que eu já a tinha perdido, e minha família havia desaparecido há muito tempo. Agora, eu precisava saber com quem e em que circunstâncias eu perderia tudo. De repente, parecia que uma tonelada de tijolos tinha caído sobre mim. Eu tinha que liderar, não seguir ou ser varrido por essas falhas, porque eu não estava preparado para segui-las. Isso significava que eu tinha que liderar. Na segunda-feira de manhã, liguei para Bill. Andrew Franks aqui. Bill, você está mais perto de fazer uma escolha? Sim. Quero que você preencha toda a papelada necessária. Inclua apenas as fotos legais que Lars obteve. Dívida tudo 50-50. Você quer vender a casa? Todo esse tempo, dividiremos o patrimônio que ganhamos, mas recuperarei o valor total do empréstimo e os juros que pagamos ao longo dos anos. É uma vitória para mim, eu disse. Por favor, adicione $200.000 para Lisa como um símbolo da minha boa fé.
Pense nisso como dinheiro por serviços prestados. Talvez ela seja mais gentil se achar que não será completamente arruinada por isso. Quero a custódia primária de Emma, embora eu saiba que não será fácil. Talvez Lars possa encontrar alguma evidência que coloque em dúvida a adequação de Matt como pai. Ouvi dizer que ele era um bom garoto de fraternidade na faculdade, talvez seus casos passados possam lançar alguma luz sobre seu caráter. Certifique-se de investigar profundamente seu passado, parei para deixar Bill se atualizar. Esteja preparado para um possível revés. Se enfrentarmos uma oposição significativa em relação à custódia primária, eu apreciaria se você redigisse o acordo de custódia compartilhada mais generoso que puder encontrar. Além disso, quero processar Matt por alienação de afeição e encontrar uma maneira de envolver sua esposa, Shannon, nessa confusão. Quero que ela esteja totalmente ciente do que está acontecendo e deve ser completamente legal. Falando em Shannon, por favor, prepare outro pedido de divórcio por adultério e deixe-o pronto para ela. Eu cobrirei os honorários advocatícios dela, ela merece a verdade. Podemos ter os dois servidos no mesmo tribunal, mas você deve saber que isso pode não dar em nada. Também preciso que ele assine um contrato comigo. Posso começar com os formulários, mas sem o consentimento ou as informações dele, não há muito mais que eu possa fazer, Bill alertou. Embora eu tenha certeza de que o manual do funcionário da empresa deles não tem uma cláusula de moralidade, é obscuro para qualquer empresa permitir isso sob sua supervisão. Se acabarmos brigando pela custódia, tente desenterrar algo útil. Terminamos nosso café e relembramos o tempo de Lars como policial e as pessoas que ambos conhecíamos antes de apertarmos as mãos e seguirmos caminhos separados. Isso foi há 3 meses. Hoje Lars, seu assistente e Bill chegaram todos simultaneamente, me trazendo de volta à realidade. Está na hora, hein? Bill perguntou. Parece que sim, eu respondi. Lars, sabemos se Lisa já viu um advogado? Bill perguntou. Até onde eu sei, não. Depois da ligação de Bill, eu rapidamente escaneei os e-mails dela e não vi nada específico, Lars respondeu. Mas eu vou dar uma olhada hoje e confirmar na segunda de manhã. Bill gemeu, tapando os ouvidos com os dedos indicadores. Eu não deveria saber dessas coisas, Lars. Lars me deu um aceno sutil e sorriu. E quanto ao Matt? Encontramos alguma sujeira sobre ele? Sim, junto com seus dias de fraternidade. Já entreguei uma cópia para Bill. Olhei para cima e assenti enquanto Bill dizia, nós as deixamos prontas caso precisemos delas para a audiência de custódia. E depois disso, quero que Matt e sua empresa vão a julgamento. Acho que podemos excluir Shannon do processo de execução hipotecária, já que ela deve se recuperar em breve, disse Bill. Bill, você pode compartilhar o arquivo com o advogado de Shannon na segunda-feira à tarde? A menos que minha conversa com Lisa fale na segunda-feira à noite. Suspirei profundamente. Deve ficar pronto na quarta-feira. Bill, você já pensou onde Lisa vai passar a noite de segunda-feira? Não até hoje. Algum problema com ela ficar alguns dias na casa? Eu perguntei. Não, desde que você não consiga uma ordem de restrição, e ela concorda, Bill disse. Legalmente, não acho que seja um problema, mas pode ser estranho. Eu tomaria cuidado com o que um advogado descuidado poderia fazer com esse conhecimento. Tudo bem, vou dar a ela uma semana para encontrar um lugar. Por enquanto, estamos bem, respondi. Sem problemas então, Bill disse. Então, você quis dizer dormir na mesma cama, mas de acordo com nossa papelada, você tem autoridade temporária sobre a casa sob custódia, até que o advogado dela apresente uma moção para desfazer tudo ou cheguemos a um acordo. Sim, dormir na mesma cama pode parecer estranho nos registros, Bill acrescentou. Não estamos dormindo juntos, então pode ficar tranquilo. Lars, o que você descobriu sobre a saúde de Shannon? Bill perguntou. Ela luta contra transtorno bipolar e depressão há muito tempo. Como os remédios pareciam derrubá-la, o Senhor Maravilhoso começou a procurar uma alternativa, disse Lars, referindo-se ao apelido de Matt. Importa como descobrimos? Perguntei. Bill pareceu surpreso, mas Lars balançou a cabeça, sorrindo. Pode ser relevante, quando descobrirmos quem mora onde durante o processo de custódia.
Por enquanto não, disse Bill, usando seu iPad para fazer anotações. Podemos estipular na cópia final que Emma nunca fique sozinha com Shannon. Eles são divorciados e não têm filhos juntos, então não deve ser um problema. É melhor prevenir agora do que lidar com as consequências depois. Depois de mais alguns minutos de discussão, todos nós saímos da nossa sessão de estratégia e seguimos com o nosso dia. Eu tinha muito o que preparar para segunda-feira, então me senti mal pelo resto do fim de semana. O fato de Lisa ter permanecido alheia me deu algum conforto, pois não achei que ela perceberia. No domingo, pedi para minha tia buscar Emma na escola na segunda-feira e planejei que ela passasse a noite lá. Eu disse a Lisa que queria discutir alguns assuntos familiares importantes. Emma adorava brincar com os cachorros da minha tia e alimentar os animais na fazenda dela, nos arredores da cidade. Presumi que daríamos a notícia a Emma na terça-feira à noite. Emma pareceu um pouco confusa sobre a segunda-feira à noite, mas ela concordou relutantemente quando expliquei que sua mãe e eu precisávamos de um tempo a sós para discutir algumas coisas. Domingo à noite, fiquei deitada na cama, repassando meu plano repetidamente, até que finalmente adormeci nas primeiras horas da manhã. Lisa não disse nada quando me viu sair naquela noite, mas pareceu aliviada. Segunda-feira de manhã, eu disse ao meu VP de operações que queria a semana de folga. Também liguei para meu gerente de produção e assistente logo de manhã, para informá-los do que eles precisavam saber enquanto eu estivesse fora. Passei no escritório de Bill por volta das 13 horas e, para minha surpresa, Lars também estava lá. A desordem de papelada na mesa e o burburinho geral de atividade indicavam que todos estavam ocupados. Aqui estão os papéis de Lisa, Andrew. Tudo bem se o serviço oficial acontecer terça-feira às 9 horas na sua casa? Bill perguntou, me entregando os envelopes. Isso deve funcionar. Eu sugeriria que ela tirasse o resto da semana de folga, respondi, me sentindo um pouco deprimido. Vamos garantir que Shannon esteja preparada. Ela estava ansiosa quando enviei nossos arquivos por e-mail, parece que ela vai processar por adultério e muito mais do que uma divisão 50-50. Ela prometeu esperar até amanhã, então está bom. Tudo bem, cavalheiros, esquecemos de alguma coisa? Perguntei, me sentindo um pouco desconfortável. As comunicações de Lisa hoje sugerem que ela tem uma reunião com seu advogado na semana que vem. Se precisar de ajuda adicional, me avise, disse Lars, provocando um olhar furioso de Bill, que estava claramente perplexo com nossa situação. Obrigado, Lars. Vou manter isso em mente, mas acho que estamos bem, respondi, esperando que minha resposta não me arrastasse ainda mais para a confusão. Quando saí do escritório de Bill, enviei uma mensagem para Lisa, perguntando quando ela planejava estar em casa naquela noite. Às 13h55, recebi uma mensagem de volta, que tal às 17h30? Parece bom, respondi. Pedi para a tia Alex pegar Emma para a noite, dizendo que levaria o jantar para casa às 5h30. Embora armar armadilhas como essa tenha se tornado normal para mim ultimamente, ainda era horrível. Eu esperava que ela visse o quão incrivelmente amorosa e compassiva eu era. Segunda-feira às 5h30 foi quando tudo aconteceu. Lisa chegou em casa por volta das 5h15. Eu arrumei a mesa e servi a comida enquanto ela se trocava. Passamos os pratos de um lado para o outro, enquanto ela tomava um longo gole de sua bebida, aparentemente alheia ao que estava prestes a acontecer. Enquanto comíamos, perguntei, como foi sua semana no geral? Nós dois estávamos aproveitando nossos pratos favoritos enquanto o jantar chegava ao fim. Você queria planejar algo? Ela perguntou, me olhando. Não, eu respondi categoricamente. Eu estava esperando que você tirasse a semana de folga depois da nossa conversa. Por que eu faria isso? Ela perguntou, surpresa. Coloquei o envelope na mesa na frente dela. Eu sei, Lisa, comecei, mas ela apenas olhou para ele por um momento, então olhou para mim enquanto bebia seu vinho. Eu sei sobre Matt e seus planos de pedir o divórcio. Ela estava claramente tentando processar como eu sabia e como me impedir. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ela tossiu levemente e finalmente gaguejou. Que divórcio? Aquele que Matt entrou com Shannon, e aquele sobre o qual você vai ver um advogado na semana que vem. Você vai embora com Emma e vai ficar com ele.
Eu sei que você o ama, eu disse. Ela abaixou o copo, olhou para as fotos e o pousou. Quando abri o pacote e entreguei algumas fotos, ela começou a soluçar levemente, sua reação habitual quando estava realmente chateada. Não sei mais o que dizer. Sinto muito que isso tenha acontecido, nunca foi minha intenção, ela murmurou, olhando para a mesa. Sinto muito, Lisa. Eu sabia dos seus planos há meses. Eu tive tempo para processar tudo. Tudo o que eu realmente quero saber é: eu fiz algo para te empurrar para Matt? Ela olhou para mim por um momento, então se virou de volta para a mesa, sua voz uma mistura de indignação e o que parecia arrependimento e vergonha. Oh Deus, não. Isso simplesmente aconteceu por si só. Você não fez nada de errado. Você foi um pai e marido maravilhoso. Eu simplesmente me apaixonei por ele. Finalmente, Lisa se virou para ir embora, e eu me senti aliviado e desapontado. Acho que estava fora do meu controle, ela simplesmente escolheu seguir Matt em vez de mim. Nosso casamento tinha acabado. A única coisa que faltava era a papelada, e Matt tinha todo o tempo do mundo para conquistá-la e me expulsar. Não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-lo. Peguei os papéis do divórcio e a notifiquei. O acordo pré-nupcial torna meu fundo fiduciário intocável, mas sugere que vendêssemos tudo o que não queríamos e dividíssemos os lucros em 50-50. Isso obviamente inclui a casa. Esse é o acordo que estou oferecendo, você não precisa entrar com o pedido a menos que discorde dos meus termos. Como fui eu quem entrou com o pedido primeiro, estou pedindo a custódia exclusiva de Emma, e apenas uma quantia mínima de pensão alimentícia de você. Você pode esperar um cronograma de visitação muito flexível, é claro. Ela estará coberta pelo meu seguro, mas você definitivamente deve obter o seu próprio. Tudo o que você tinha antes de nos casarmos, incluindo seu 401k, economias e a herança da sua mãe, é seu. Nada me pertence, e eu nunca tiraria de você. Emma e eu ficaremos na casa até vendê-la, e dividiremos os investimentos que fizemos como casal. Além disso, darei a você $200.000 do meu fundo fiduciário para começar o seu próprio. Se, como você disse, você e Matt acabarem juntos, eu sugiro que assine um acordo pré-nupcial para se proteger. Eu odiaria ver você perder tudo. Quero ter certeza de que você pode ser autossuficiente por conta própria, pois estou pedindo que você não pague pensão alimentícia. Fiz uma pausa, dando a ela tempo para processar o que eu tinha acabado de dizer. Uma garota precisa da mãe enquanto cresce, Lisa finalmente disse. Acho que eu deveria ter Emma. Já que Matt nunca conseguiu ter uma família própria, é natural que ele queira nossa filha. Mas não acho que ele cuidaria bem dela. Ele consegue lidar com isso à distância, por meio de telefonemas e visitas. Sinto que estou sendo muito generoso ao deixá-lo ficar com minha esposa. Ele nem consegue ficar com minha filha. Como uma oferta de paz, sugere que deixássemos os advogados fazerem o que eles queriam e tentássemos ser civilizados. Quando vi o rosto dela ficar vermelho enquanto falávamos sobre Emma, eu sabia que Matt iria querer negociar a custódia. Ele nunca a machucaria intencionalmente, e você tem autoridade para afastá-la. Mantê-la longe da mãe é uma maneira razoável de fazer isso. De qualquer forma, ela fica comigo até resolvermos isso. Enquanto você resolve as coisas, você pode ficar 1 ou 2 noites no quarto principal aqui. Não sei mais o que fazer, Lisa. Você está me matando aqui, e eu pensei que íamos conquistar o mundo juntos. Você tem meu amor incondicional, mesmo que tudo ao meu redor esteja desmoronando. Estou tentando ser gentil e justo, eu disse. Espero evitar causar a você o sofrimento que você me causou. Mas acredite em mim, se você ficar nuclear ou envolver Matt em nossos assuntos, eu responderei da mesma forma. Minha voz mudou, e ela pôde sentir minha raiva, tendo visto meu lado durão antes. Ela disse, querida, eu tenho recursos que nenhum de vocês tem. Então, por favor, deixe os advogados cuidarem disso. Enquanto nos acalmamos, seja educado e gentil quando nos virmos. Implorei a ela para não deixar as coisas ficarem feias, enfatizando o quão importante era para Emma ver que poderíamos nos dar bem. Eu também queria que a vida de Emma fosse encerrada com nós dois. Vou ficar fora pelo resto da semana. Você precisa ser intimada legalmente, e isso vai acontecer na casa às 9 horas.
Talvez você queira considerar tirar alguns dias de folga e ligar dizendo que está doente. Eu preferiria que você não se sentisse humilhada no trabalho. Mesmo que seja estranho para nós ficarmos juntos em casa, eu esperava que pudéssemos manter Emma em casa na quarta-feira ou explicar tudo para ela amanhã à noite. Alguém tem alguma sugestão antes de soltarmos nossas emoções? Eu estava calmo e alegre, enquanto Lisa tinha parado de comer completamente e parecia pálida e doente. Acho que ela estava começando a sentir o peso de suas ações. Tudo bem, Andrew, ela murmurou, me dando um olhar como se eu fosse um peixe fora d'água. Está claro que você fez sua lição de casa e está em vantagem. Não sei como, mas você conseguiu. Devo estar de volta em casa na quarta-feira, mas estarei no trabalho logo de manhã. Talvez a tia Alex possa cuidar da Emma na terça à noite, e podemos conversar em casa na quarta, Lisa sugeriu, parecendo derrotada. Lars foi quem descobriu isso depois que descobri que algo estava errado, eu disse orgulhosamente, vendo seu olhar confuso. Meu investigador particular Lars cobriu todas as bases depois de receber sinais de que algo estava errado. Vou ligar para a tia Alex imediatamente, parece uma ótima ideia. Lisa assentiu para mim quando mencionei Lars, e ela pegou os papéis que eu tinha dado a ela antes de dizer boa noite. Presumi que ela precisava de espaço para pensar sobre o que tinha acontecido. Observei-a entrar no quarto principal e fechei a porta atrás dela. Eu não poderia ter me sentido mais aliviado, já tendo movido a maioria dos meus itens diários para o quarto de hóspedes. Ela concordou em deixar Emma ficar mais uma noite e deixá-la na quarta-feira de manhã. Eu disse a Emma que ela não iria para a escola no dia seguinte. Ela ainda estava confusa, mas não se importou. Expliquei que sua mãe e eu contaríamos tudo a ela na quarta-feira, depois que liguei para minha tia para avisá-la que estávamos trabalhando em alguns problemas familiares. Enquanto me preparava para dormir, pude ouvir Lisa chorando no telefone, lamentando a perda do nosso casamento. Na manhã seguinte, quando Lisa desceu às 9 horas, vestida casualmente, ouvi-a discutindo sua agenda de trabalho e aceitando os papéis oficiais de serviço, que, é claro, não incluíam as fotos ou transcrições com as quais ela se familiarizara na noite anterior. Ela pegou suas chaves e bolsa e saiu sem dizer para onde estava indo. Presumi que ela estava se encontrando com Matt, seu advogado ou outra pessoa para lamentar. Naquela mesma tarde, Bill ligou para me informar que Matt e sua empresa tinham sido intimados com nosso processo. Aparentemente, Matt também tinha recebido uma reconvenção de Shannon na mesma época e estava agindo irracionalmente. Bill me aconselhou a ficar quieto e vigilante. De acordo com o oficial de justiça, Matt tinha me ameaçado, o que eu nunca imaginei que ele seria tão tolo de fazer, especialmente quando ele estava conseguindo tudo o que queria. Peguei meu telefone, verifiquei e coloquei de volta na cadeira enquanto assistia TV. Algumas horas depois, enquanto estava de pé perto da pia, vi um BMW preto estacionar na minha garagem. Um Matt furioso pulou, pegou um taco de beisebol do banco de trás e saiu correndo em direção à minha casa. Imaginei que era melhor voltar para minha cadeira, onde estava meu telefone, e ligar para o 911. Eu me senti seguro, sabendo que a porta estava trancada. Depois de relatar ao 911 que o namorado da minha esposa estava na minha propriedade empunhando um taco, eles despacharam mais unidades imediatamente. Os pneus cantando e as vozes gritando me fizeram pensar que era o carro de Lisa. Então ouvi um grito agudo quando Matt balançou o taco descontroladamente, e pude ouvir Lisa do lado de fora implorando para que ele fosse embora. A porta da minha casa quebrou com o impacto. Seu divórcio não está na mesa por causa dele. Matt gritou, enquanto irrompia pela porta. Você roubou sua esposa de volta, e eu vou arruinar sua vida. Ele marchou mais 5 metros em minha direção, antes que eu pegasse meu telefone da almofada da cadeira. O estrondo ensurdecedor de um tiro ecoou pela sala. A primeira bala atingiu bem à direita do meio do corpo de Matt, entrando pelo fígado e saindo pelas costas, atingindo uma costela no caminho. Segui meus instintos, tendo sido treinado para disparar 3 tiros no alvo. A segunda bala disparou uma fração de segundo depois. Eu tinha melhor controle da arma, e o recuo me ajudou a mirar no alvo. Eu sabia que tinha acertado o alvo. Matt diminuiu a velocidade quando a terceira bala saiu do cano.
Acho que o impulso o levou para o próximo passo, agachado, antes de desmaiar. Vi movimento na porta, mas estava muito focado na minha tarefa para notar os detalhes. Através dos meus protetores de ouvido, pude ouvir gritos, sirenes e os gritos de pânico dos policiais que estavam respondendo, conforme eles percebiam a gravidade da situação. Eles algemaram Lisa na porta aberta e a colocaram de bruços no chão. Lisa continuou gritando e soluçando. Um policial gritou: "Parado! Larguem suas armas!" Eu ainda estava em choque com o que tinha acabado de acontecer diante dos meus olhos. Consegui reunir forças para largar minha arma e me deitar no chão, coberto de sangue. A semana seguinte foi caótica e difícil. Matt foi declarado morto no local. Registros policiais e uma testemunha ocular confirmaram mais tarde que ele havia recebido meu processo e os papéis de divórcio modificados de sua esposa quase ao mesmo tempo. Ele rapidamente descobriu que as fotos pertenciam a mim. Lisa se certificou de que Shannon tinha a correspondência correta quando abriu sua correspondência, sabendo o resultado. Ambas admitiram o caso quando chamadas ao escritório do VP. Os executivos sentiram que era seu dever tomar uma posição, demitindo o CEO por ter um caso com uma subordinada. Percebendo que meu caso contra a empresa não daria em nada, e não deu, eles seguiram minha liderança. Àquela altura, Matt me viu como a personificação do mal e decidiu que eu tinha que pagar por desafiá-lo e atrapalhar seus planos bem elaborados. Ele saiu furioso do escritório, com um de seus bastões como lembrança, e veio direto para mim. Da janela da sala de conferências do segundo andar, Lisa viu para onde ele estava indo antes de atacar. Ela correu para encontrá-lo em nossa garagem e tentou acalmá-lo. Eles nem perceberam que eu tinha sido avisado de sua visita iminente e estava preparado. Embora nunca tenhamos falado sobre o que aconteceu em nossa casa, falei com Lisa várias vezes entre entrevistas com a polícia, os promotores e no tribunal. Menos de 4 horas depois de perder seu amante, seu marido e quase sua própria vida, Lisa era uma sombra da pessoa que ela já foi. Acho que é isso que acontece quando você perde tudo em menos de 24 horas. Os pesadelos nunca a deixaram depois do divórcio. Rapidamente me foi concedida a custódia de Emma, e para minha surpresa, Lisa nunca reivindicou sua parte do acordo monetário. Bill guardou para ela, mas acabou devolvendo para mim um ano depois. Lisa nunca mais voltou para nossa casa. Ela preferia passar tempo com amigos e família e depois desaparecer. Ela teve algumas visitas supervisionadas e ocasionais com Emma, mas elas diminuíram com o tempo. Descobri que Lisa tinha se tornado viciada em medicamentos prescritos e analgésicos, que deveriam ajudá-la a se tornar uma adulta funcional. Quando ela desapareceu, ela estava quebrada, sozinha e sem amigos. Ela desapareceu sem deixar rastros, e ninguém que a conhecia, incluindo Emma e eu, conseguiu contatá-la novamente. Perdemos nossa mãe e esposa no processo. Depois que a casa foi vendida, Emma e eu tentamos juntar os cacos, comprando uma nova casa em seu distrito escolar e fazendo terapia para lidar com o caos que havíamos suportado. Depois de 6 meses de terapia, tive que deixar de lado minha raiva e dor, porque eu tinha uma filha para cuidar e uma vida para viver. Por vários anos, Emma continuou a consultar um psicólogo periodicamente, em parte devido à forma como sua mãe reagiu ao incidente e a abandonou. Levei 3 anos para colocar minha vida de volta nos trilhos, e até mesmo considerar namorar novamente. Depois de alguns meses conheci Holly, uma mulher incrível que foi gentil tanto com Emma quanto comigo. Ela levou um tempo para entender nossa história e foi paciente. Embora tenha demorado mais do que esperávamos e o processo tenha sido lento, finalmente começamos a namorar. Meses depois, nos casamos. Embora não tivéssemos mais filhos, criamos Emma juntos. Com o tempo, nossas vidas melhoraram e se tornaram mais estáveis. A única vez que as coisas pareciam estranhas era durante momentos significativos na vida de Emma, como suas formaturas do ensino médio e da faculdade. Quando contratei Lars para procurar por Lisa, todas as pistas não deram em nada. A maioria das pessoas concordava que ela provavelmente tinha morrido sozinha em algum lugar remoto. Seguimos com nossas vidas e aprendemos com essa experiência horrível. Sou grata por ter planejado com antecedência e ter pessoas de confiança ao meu lado.